Olá, galerinha! Vamos lá para mais uma aula de geografia e o tema hoje é Primeira Revolução Industrial. Então vamos lá. O que foi a Revolução Industrial? Na verdade, foi uma mudança na forma de produzir. As coisas que antes eram fabricadas de forma manual, geralmente pelos artesãos em suas casas, começam a ser produzidas com o auxílio de máquinas mais modernas e em espaços próprios para isso, como eram as fábricas. E isso provocou uma revolução, porque as mercadorias elas começaram a ser produzidas de forma mais acelerada e isso aumentou os lucros na época. E houve também algumas mudanças nos meios de transporte, como o surgimento da locomotiva, por exemplo, que proporcionou aí uma revolução no deslocamento das pessoas, de mercadorias entre as regiões. Então vamos agora começar por partes. Começando da primeira revolução industrial. Nós vamos ver onde iniciou, em que período, quais as principais características e também as consequências dessa primeira revolução industrial aí. Então vamos lá. Primeiro, onde iniciou? Na Inglaterra, por volta do século XVIII, mais ou menos aí por volta de 1750. E por que que esse processo aí inicia-se na Inglaterra? Bem, a Inglaterra ela contava com reservas de carvão mineral em abundância e também contava com uma grande mão de obra vinda do campo. Então, esses dois fatores aí contribuíram para que houvesse um início do desenvolvimento industrial nesse país aí que fica no continente europeu. Eu coloquei um mapa do lado aqui, ó, para que vocês possam se localizar aí geograficamente. Esse pontinho vermelho aí que está destacado no mapa é a Inglaterra, que fica no continente europeu, onde iniciou-se aí essa primeira revolução industrial. E quais foram as principais características deste período? Primeiro, a descoberta do carvão mineral como fonte de energia. Segundo, a invenção da máquina a vapor, dos navios e trens a vapor, que aí também vai proporcionar uma revolução, como eu já falei anteriormente, no aumento do deslocamento de mercadorias, de pessoas, no transporte também de matéria-prima, que vai ficar mais facilitado devido ao desenvolvimento desses meios de transporte aí. Houve também a questão aí do domínio de indústrias têxteis e mineradoras, ou seja, começaram a surgir fábricas de produção de tecidos e também as mineradoras que vão se destacar aí com a extração de minérios de forma mais aperfeiçoada. Outro fator que marca também é que inicia-se nesse período a fase do capitalismo industrial. E o que é isso, gente? Fase do capitalismo industrial. Acontece porque antes do surgimento das fábricas, a maior parte do lucro vinha do comércio, da comercialização das mercadorias. E agora, a partir desse período aí, a maior parte do lucro ela passa a vir da produção de mercadorias na indústria, no setor industrial. Então, começa aí a fase do capitalismo industrial, em virtude disso, do lucro vir em sua maior parte das atividades da indústria. Inicia-se aí também a DIT. O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Na verdade, é um processo no qual
Os países que estavam se industrializando, primeiro a Inglaterra e depois vem a Bélgica, França e assim por diante, esses países eles tornam-se especialistas na produção e venda de produtos industrializados. E torna os outros países que não estavam industrializados fornecedores de matérias-primas para eles. Que matérias-primas são essas? Então, a borracha, o látex, né, para a fabricação da borracha, cana-de-açúcar, produtos do extrativismo, ferro, entre outros minérios, enfim, países, por exemplo, como o Brasil, a Argentina, vão aí se tornar fornecedores de matérias-primas e esses países que estão se industrializando vão se tornar fornecedores de produtos industrializados. Então percebam aí que há uma divisão internacional do trabalho, enquanto uns fornecem produtos industrializados, outros fornecem matérias-primas para a fabricação destes produtos. Isso é uma divisão internacional. Cada um é responsável ou especialista na produção de determinados produtos. E aí deve-se ressaltar que quem saía no lucro eram os produtores de industrializados, porque esses produtos aí tinham um maior valor agregado, eram mais caros do que os produtos naturais, né? Digamos assim, do que as matérias-primas que eram vendidas pelos outros países, ok? Então vamos lá. Consequências da primeira revolução industrial. Quais foram as principais consequências, os reflexos, os resultados dessa primeira revolução, principalmente no espaço geográfico, que é um ponto que muito nos interessa aqui? Primeiro, houve mudanças nas formas de trabalho, com altas jornadas e baixos salários. Então, as pessoas que antes trabalhavam seguindo as leis naturais, seguindo as estações do ano, ou então trabalhavam expondo suas habilidades, seus dons, de acordo com seus dons e habilidades, elas começam a trabalhar em fábricas, seguindo um modelo rígido, rigoroso, para atender às necessidades do lucro, do dono da fábrica. E aí, eles enfrentavam altas jornadas, inclusive havia o trabalho de mulheres e crianças que trabalhavam nessas fábricas também por serem considerados uma mão de obra mais flexível e mais dócil na concepção deles. Uma segunda consequência característica aí também é o início do êxodo rural, ou seja, milhares de pessoas começam a sair do campo, onde trabalhavam geralmente na agricultura, na pecuária, e vão para as cidades em busca de trabalho, de emprego nessas fábricas. Então, há um êxodo rural muito grande e começa aí a formação de bairros operários. Ou seja, ao redor das fábricas surgiam os bairros operários, onde os trabalhadores das fábricas residiam. E é clara a percepção aí de um início de uma desigualdade mais acentuada. Por quê? Porque esses trabalhadores ganhavam baixos salários. Então, logicamente, isso se reflete no espaço geográfico. Quando observa-se, por exemplo, a formação desses bairros operários, observa-se claramente o surgimento de desigualdades sociais. Por quê? Porque a maior parte do lucro ficava com o proprietário dos meios de produção, das máquinas, das fábricas.
e eles enriquecendo e a maioria ficando empobrecida e deixando isso marcado, refletido no espaço geográfico. Tem aí também o surgimento das fábricas no espaço, que é um outro elemento que vai se destacar, as chaminés das indústrias, a poluição, e aí a gente vai perceber uma modificação imensa no espaço geográfico, principalmente na Inglaterra, no início e depois em outros países da Europa, posteriormente nos Estados Unidos da América e no Japão. Mas nesse primeiro ponto aí, só na Inglaterra. E uma terceira característica para a gente concluir é que nós temos a necessidade de novos territórios para o fornecimento de matérias-primas e mercados consumidores. Ou seja, como a Inglaterra e os outros países aí iniciantes na Europa estavam no seu processo de industrialização, eles precisavam de matéria-prima para fabricar os seus produtos, como eu já havia comentado lá atrás. Então, eles se lançaram à exploração de novos continentes. Começou-se aí o processo chamado imperialismo, que foi quando a Inglaterra, a Alemanha e outros países europeus começaram um processo de exploração do continente africano e parte do continente asiático. Então, eles dividiram o continente africano entre eles para explorar os seus recursos naturais. Lembrando que eles não consideraram as diferenciações de tribos, a população africana, eles não olharam para isso. Eles olharam para os recursos que eles precisavam, dividiram aí entre eles, gerando inúmeros conflitos e exploraram de forma demasiada, digamos assim, esses continentes. E esse processo aí ficou conhecido como imperialismo. Aí é que nessa primeira revolução vai iniciar o imperialismo. Na segunda revolução, que a gente vai estudar depois, há o desenvolvimento do imperialismo e a exploração de fato, mas o início ele já vai se apresentar nesse período aí, certo? Então agora a gente tem uma atividade, vocês dão um pause aí para copiar. É isso e até a próxima!